Agora a gente vai falar sobre violência contra moradores de rua. Nos últimos 2 dias, a reportagem da TV Vitória mostrou 2 casos de ataques envolvendo essas pessoas. Elas estão por toda a Grande Vitória e são um desafio para a sociedade e também para o poder público. Maína tem 37 anos, é ambulante e mora nessa casa em Caratuíra, Vitória. O lugar é simples, mas os 4 cômodos da residência têm um significado e tanto para quem passou boa parte da vida nas ruas. Meu pai conta que quando ele pegou minha mãe era do mundo, entendeu? Uma mulher da rua, da pista, e fazia programa. E quando eu nasci, ele não acreditava que eu era filha dele, tanto que ele me xingava muito, que eu falava que eu era filha do capeta, quando eu era pequena, um monte de coisa. E ela me abandonou no hospital. E meu pai não me queria, quem me criou foi minha avó. E aos 7 anos minha avó morreu, e eu sofri estupro dentro de casa. E meu pai começou a beber e me agredia muito, me batia muito. Então eu comecei a conhecer a dor muito cedo. E eu fugi, conheci a FEBEM, né? Com 7 anos, logo de idade, com 7 anos. Quando mandava pra casa, eu fugia, eu ia pra rua, eles me pegavam. E foi até os 12 anos, assim, que foi onde a FEBEM fechou, e eu fui pro lado da menina, em Santo Antônio, na rua Ludovico Pavone. Eu conhecia as drogas muito cedo, eu roubava também, né, usava muita droga. Todos os tipos de droga, assim. Eu conheci minha maconha com 8 anos de idade. Uma história de abandono, vícios, delitos, que começou a ganhar novos contornos há cerca de 2 anos, quando ela deixou o presídio. Eu estava quase, pode dizer, correndo risco na vida, na rua, né? E aí esse pastor chegou e ele teve uma visão e falou para mim, que era para mim conseguir uma casa, que ele iria alugar a casa para mim com meu marido. Olha, Maína passa boa parte do dia dela nas ruas de Vitória vendendo os doces. Mas ela tem um hobby também, adora pintar. Essa pintura que foi feita no CREAS do centro de Vitória representa o marido e ela. E quando ela está em casa, passa boa parte do tempo assim, olha, fazendo roupinhas de crochê. E essas roupinhas são para os bebês de amigas dela, mulheres que estão grávidas e continuam em situação de rua. Que as meninas, elas sempre falam, né, que precisam de roupinha, e como eu não tenho condição de comprar uma roupa para dar elas, eu falo, vou fazer uma roupinha para você de crochê, eu tenho bastante linha lá. Contar a história de luta e superação diária da Maína é mesmo gratificante, mas dentro de um contexto de violência, fome, desemprego e vícios, quantas pessoas que vivem em situação de rua na Grande Vitória terão a oportunidade de seguir um caminho parecido? Nos últimos 2 dias, a reportagem da TV Vitória mostrou 2 casos de ataques a pessoas em situação de rua. Uma das situações ocorreu no bairro Parque das Gaivotas, na Serra. Um homem de 45 anos, identificado como Adriano da Silva, foi espancado e morto na tarde dessa segunda-feira. No domingo, um homem que também vivia nas ruas foi assassinado a tiros, às margens da Rodovia do Sol, em Vila Velha. A vítima estava sem documentos e não foi identificada. O Instituto Jones fez uma pesquisa, né, inédita aqui na região metropolitana da Grande Vitória, e foi relatado nessa pesquisa, né, uma violência entre os próprios moradores em situação de rua. Às vezes disputa por território, né, às vezes algum desentendimento, né, no dia a dia. Além desse fator, a gente vive um cenário hoje, um contexto de muita intolerância no nosso país. Na Grande Vitória, a capital lidera o número de pessoas vivendo nas ruas, com 286 nessa situação. A prefeitura informou que durante o verão há um ligeiro aumento na média da população de rua, que fica concentrada próximo às praias. Na Serra, a estimativa da prefeitura é que 150 pessoas estejam vivendo nas ruas do município. A prefeitura de Cariacica informou que não possui esses dados registrados. Por mês, no Centro Pop de Vila Velha, nós costumamos atender entre 130 e 160 pessoas diferentes. Mas essa população, ela costuma ser muito rotativa. Eles migram muito entre cidades, entre estados. Especialistas atribuem vários fatores que levam as pessoas para as ruas, como desemprego, brigas familiares e vícios. Uma questão social complexa que exige um trabalho integrado do poder público. Na região metropolitana da Grande Vitória,
Vitória, a gente vê os municípios, principalmente o município de Vitória, Vila Velha, Serra, né, com equipes estruturadas de abordagem em rua, né, assistência social, oferecendo serviços de saúde, né, mas é um trabalho que tem que ser constante, né. Além da atuação dos municípios através dos serviços de atendimento social, a Defensoria Pública do Estado também atende pessoas em situação de rua por meio do Núcleo de Direitos Humanos. Muitos dos atendimentos do Núcleo de Direitos Humanos, eles estão ligados, por exemplo, a questões de documentação, de retificação de documentos. O importante e talvez a maior mensagem que a gente pode deixar é que a Defensoria entende que a população em situação de rua é uma população vulnerável, que merece toda a atenção, que tem o direito de ser atendida pela Defensoria Pública e que a Defensoria está preparada para atendê-la. Diante de um problema tão desafiador, contribuir com respeito e empatia já é muita coisa. As pessoas vão ter que entender que eu tenho marcas, eu tenho cicatrizes, tenho tatuagem, porque sou negra, mas sou uma pessoa que está lutando pela vida, porque eles não dão credibilidade para negros, ainda por cima quais sem estudo, ainda por cima ex-morador de rua.